Olá, amores! Estou aqui novamente, só que agora nós vamos falar de uma disciplina diferente. Vocês sabem qual é? Geografia. Nós vamos iniciar na página 24 com um assunto novo, mas antes a gente vai sistematizar e conhecer um pouquinho melhor sobre algumas informações desse novo assunto, tudo bem? Não saia daí, hein? O novo tema é Brasil, administração das unidades federativas. Como assim? Bom, todo território, ele tem um conjunto de pessoas que são responsáveis pela organização entre os cidadãos para que todas as suas necessidades sejam atendidas e assim eles possam exercer a sua cidadania. Como assim, tia? Não entendi. Bom, nós temos pessoas que são responsáveis por cuidar, por observar, por organizar as relações entre nós, tudo bem? Para que nossa necessidade seja atendida. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, de um médico. Então, tem pessoas que são responsáveis para que tudo na cidade, no lugar, ocorra de forma correta, para que quando eu precisar de um médico, eu tenha, tudo bem? Então, assim, todos nós podemos exercer a nossa cidadania. Mas o que é a cidadania? A cidadania é a nossa garantia de direitos e deveres. Tá, mas eu continuo sem entender. Bom, todo cidadão, ele tem direitos e deveres. Todos nós temos suas funções. Por exemplo, nós temos como aqui, direitos. É direitos de todo cidadão. A moradia, a saúde e a educação. É um direito nosso, tudo bem? E nós temos como dever, ou seja, nós precisamos fazer respeito, cuidado e aqui o voto. Como assim? O voto aqui, ele vai entrar no sentido de que todos nós temos o dever de eleger a cada 4 anos um presidente, depois deputados federais, deputados estaduais, tudo bem? Nas cidades temos o prefeito, ou seja, todos nós temos o direito ao voto, porque é através dele que nós vamos ter essas garantias que eu falei aqui, tá? Moradia, essas coisas. Bom, só que isso não funciona só para os adultos, tudo bem? Você, criança, e o adolescente, vocês também têm um órgão responsável que cuida do direito de vocês. Quem é ele? Ele é conhecido como ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura vocês. Então, o que é o ECA? Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante os seus direitos, ele garante o seu direito, ou seja, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, você tem direito ao lazer, você tem direito à alimentação. Tem muitos outros direitos, tudo bem? Esses aqui são apenas alguns, ok? Então, todo cidadão, ele tem os seus direitos e deveres, assim como vocês, jovens e crianças, tudo bem? Bom, aqui na página 27, a gente tem aqui um aspiral, isso aqui se chama de aspiral, tudo bem? Ele fala, o que é cidadania? Vamos lá. Cidadania é a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. É aquilo que eu falei, é a nossa garantia para a gente conseguir conviver muito bem. Direito a moradia, saúde, educação, lazer, segurança, ao trabalho e a escolher representantes por meio do voto. Dever de respeitar o outro, de eleger seus representantes e de ser responsável por cuidar do patrimônio público. Todos que nascem no Brasil têm o direito e o dever de exercer sua cidadania, ou seja, você tem o seu direito, ok? Bom, aqui já nessa página 24 tem uma atividade bem prática que fala assim, pinte um direito e um dever que você, como cidadão, considera mais importante. Então aqui nós temos direitos e deveres, você vai pintar um de cada, tudo bem? Bom, só que aí, dentro desse assunto, nós temos 3 órgãos que são responsáveis por tudo isso. Quem são eles? São 3 poderes que a gente chama. Poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. O que é isso? Bom, o que é o poder legislativo? Vamos lá, olha só. É responsável pela elaboração de leis que atendam às necessidades e aos interesses da sociedade. Como assim? Bom, se no seu ambiente, a gente pode até observar aqui, o poder legislativo, ele é por deputados e vereadores. Ao final do vídeo, eu vou deixar uma foto com todas as informações que vocês precisam grifar no livro, ok? Bom, a partir do momento que eles veem que os cidadãos estão necessitando de alguma coisa, eles vão fazer as leis. Olha só.
como tem esse desenho aqui, ó. Eu elaboro as leis. Então, o Poder Legislativo, ele elabora as leis, tudo bem? E aqui nós temos, ó, os vereadores e deputados estaduais organizam a forma de distribuição das verbas para financiar a educação, a saúde, o lazer e a segurança, tudo bem? Então, eles também fiscalizam como que vai mandar essa verba. Bom, o Poder Legislativo Federal é exercido pelos deputados federais e senadores juntos, eles trabalham num Congresso Nacional, tá? Bom, mas o que eu preciso lembrar agora nesse começo? O que eu preciso pensar? Que o Poder Legislativo é aquele que faz as leis, tudo bem? Tá, Poder Legislativo, ok. E logo após o Poder Legislativo, nós temos o Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? Vamos lá, ó. É responsável pela execução das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Então, ó, aqui no Legislativo ele faz, aqui ele executa, ou seja, ele põe em prática. E temos também o Poder Judiciário, olha só. Eu aplico as leis. Então, vamos lá. O que é o Poder Judiciário? É responsável por garantir o cumprimento das leis. O Supremo Tribunal Federal é o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro e sua principal função é garantir o cumprimento da Constituição Federal. Tudo bem? Constituição Federal. Ah, mas como assim? O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela é um conjunto de leis, normas e regras que um país ou uma instituição deve seguir, tudo bem? Então, ele aqui precisa sempre estar vendo se as pessoas estão seguindo de acordo com a nossa Constituição, certo? Bom, mas eu ainda continuo sem entender. Vamos usar um exemplo muito prático. Vamos supor que o Poder Legislativo disse que todo mundo agora vai ter que andar com um boné verde na cabeça. O que vai acontecer? O Legislativo propôs a lei. O Executivo vai pôr a lei em prática, tudo bem? E o Judiciário vai fiscalizar. Ou seja, o Legislativo falou, todo mundo de boné verde. O Executivo assinou a lei, tudo bem, vai todo mundo de boné verde. E o Judiciário vai ser o responsável por ver se todo mundo está usando boné verde. Deu para entender um pouquinho? É tranquilo, não é difícil, é só os nomes que é meio confuso. Bom, na página 25, nós temos um quadro que ele fala assim, ó, observe o quadro a seguir. Então, nós temos unidades político-administrativas, Brasil, unidades federativas e municípios. Então, ó, o executivo, quem é o representante do executivo no município? Nas unidades federativas, aliás, são o governador e o vice-governador. Então, no nosso caso, quem é o representante do poder executivo no estado de São Paulo? João Dória. Quem é o poder executivo no nosso município? Prefeito e vice-prefeito? Dona Maria Lúcia, tudo bem? Aqui, ó, poderes. O legislativo é os deputados de São Paulo e aqui no município os nossos vereadores. E o judiciário é os juízes nas unidades federativas. E nós temos um quadrinho que diz assim: o município não tem poder judiciário. Os juízes são funcionários designados pelo governo estadual. Então, eles só estão na unidade federativa, tudo bem? Bom, finalizando sobre esse assunto, a gente vai praticar um pouquinho, começando lá na página 28, tudo bem? Vamos lá. Lápis na mão. Leia a frase a seguir. A cidadania é a garantia a todos os cidadãos de direitos e deveres para uma vida digna e uma convivência social aceitável. Ou seja, aquilo que eu falei, para a gente conviver de uma forma boa, né, tranquila. Bolinha, complete os quadros com exemplos de direitos e deveres dos cidadãos. Então, nós temos um quadrinho para direitos e um quadrinho para deveres. Vocês vão escrever alguns, tudo bem? Ah, eu posso pesquisar na internet? Pode. 2. Associe corretamente A, poder legislativo, A, poder executivo, B, poder legislativo, C, poder judiciário e D, Supremo Tribunal Federal. Então, você vai ler e vai colocar aquele que está de acordo, certo? Então, a primeira, sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Quem é que tem que garantir que as leis estejam funcionando? Segunda, é responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Quem é que tem que executar as leis? Terceira, é o maior órgão do Poder Judiciário. Quem é ele? E a última, é responsável pela elaboração de leis que atendem às necessidades e aos interesses da sociedade. Então, quem é que faz as leis? Página 29, exercício 3. Poderes estaduais. Então, nós temos o poder legislativo,
quem participa dele é a Assembleia Legislativa, e como a gente viu na página 25, são os deputados e no município os vereadores. O Poder Executivo, governador e vice-governador, e o Poder Judiciário, juízes. Aí, logo abaixo desse quadro, nós temos assim: com base no esquema, é correto afirmar que a organização administrativa dos estados se dá por meio de 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. B. Os representantes das assembleias legislativas são os deputados estaduais. C. O poder executivo estadual é exercido pelo prefeito e o vice-prefeito. E D. O poder judiciário estadual é exercido pelos juízes estaduais. Então, você vai marcar um X em cima da alternativa correta, certo? Vamos lá. Geografia na prática. Leia o texto. Organização político-administrativa do município. Cada um dos municípios brasileiros tem um prefeito e um vice-prefeito que administram o município e uma Câmara de Vereadores, os quais elaboram as leis que orientam a administração municipal. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são escolhidos, em geral, pelos moradores do município que os elegem por meio do voto. A administração política municipal deve atender às necessidades da população, educação, escolas e creches, saúde, postos de saúde e hospitais, lazer e criação de postos de trabalho. Também é responsável pela prestação de serviços como limpeza das vias públicas, ruas, praças e parques, entre outros. A cidade é a sede administrativa do município. Nela estão instaladas a prefeitura e a Câmara Municipal. Então, no nosso município, nós temos uma prefeitura e uma Câmara Municipal, tudo bem? Na página 30, você vai fazer uma pesquisa. Vamos lá. 1. Com a ajuda de um adulto da sua família, responda as questões a seguir sobre o município onde você mora. A. Qual é o nome do atual prefeito que administra o município e do vice-prefeito? Então, aqui, nós temos perguntas para vocês fazerem uma pesquisa, tá? B. Qual é o nome do governador da unidade federativa em que esse município se localiza? Qual é o nome do governador do nosso estado? C. Em que ano ocorrerá a próxima eleição para a escolha dos representantes do Poder Executivo do seu município? Lembrem-se, quando nós falamos de Poder Executivo relacionado a município, a gente fala de prefeito e vice-prefeito. Quando que vai ter eleição? D. Quem são os representantes do Poder Legislativo? Qual a responsabilidade deles com a sociedade? Podem observar no quadro da página 25 quem é o representante do Poder Legislativo no município, tudo bem? Como assim? Eu vou olhar na página 25 o quadrinho e eu vou ler o que está relacionado ao município. Próxima. E. Pesquise e escreva o nome de um vereador do município onde você reside. Então, pesquisem o nome de um vereador daqui, tudo bem? F. Pesquise uma lei que tenha sido proposta por um vereador na Câmara Municipal do município onde você mora. Analise essa lei e responda as seguintes questões. Então, você vai pesquisar na internet uma lei, ou no site da prefeitura daqui de Embu-Guaçu, uma lei que tenha sido proposta por um vereador daqui. E com base nela, você vai responder. Em sua opinião, ela é importante para a população do município? Por quê? E a segunda, quais são os benefícios dessa lei para a população do município? Então, você vai dizer se ela é importante e depois qual é o benefício dela para nós, tudo bem? Bom, já volto com a correção desses exercícios. Vamos lá corrigir? Começando pela 28. Então, ali pedia para a gente pôr direitos e deveres, né? Bom, então nós temos como exemplo de direitos: moradia, saúde, educação, segurança, lazer, tá? Deveres, nós temos também o dever de respeitar o próximo, cuidar do patrimônio, colaborar com autoridades, cumprir as leis, tudo bem? 2. Associe corretamente. Então, A para Poder Executivo, B para Poder Legislativo, C para Poder Judiciário e D para Supremo Tribunal Federal. A primeira dizia assim: sua responsabilidade é garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. Quem é ele? Ele é o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele precisa garantir que as leis estão funcionando. Segunda, é responsável pela administração da unidade político-administrativa e pela execução das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Quem é ele? A, o Poder Executivo. Por quê? Ele que vai executar as leis do Legislativo, ele que vai pôr em prática. Terceira, é o maior órgão do Poder Judiciário brasileiro. Quem é? Supremo Tribunal Federal. Ele é o maior, tá?
E a última, é responsável pela elaboração de leis que atendem às necessidades e aos interesses da sociedade. Quem é? É o Poder Legislativo. Ele que faz as leis para atender às nossas necessidades. Página 29. 3. Com base no esquema, é correto afirmar que a organização administrativa dos estados se dá por meio de 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa tá correta. Pode marcar. Se você não marcou o X, pode marcar. B. Os representantes das assembleias legislativas são os deputados estaduais. Certo? Pode marcar o X. C. O poder executivo estadual é exercido pelo prefeito e vice-prefeito. Errado. Por quê? O poder executivo estadual, ó, aqui, ele é exercido pelo governador e vice-governador. D. O poder judiciário estadual é exercido pelos juízes estaduais. Muito bem, ó. Poder judiciário estadual, unidade federativa é relacionada a estadual. Tudo bem? Juiz. Bom, meus amores, por hoje a nossa aula está finalizando. Eu espero que vocês façam uma pesquisa aí e dê tudo certo. Finalizando a pesquisa, pode mandar para aquele mesmo e-mail, tudo bem? Da escola. escolajp2@movimentorenovador.org.br. Ok? Meus amores, um beijo!